Olá, muito bom dia a todos. Peço desculpa por este ligeiro atraso, mas é normal nestes eventos, as questões técnicas demorarem um bocadinho a acertar. Hum, Queria-vos, portanto, agradecer a vossa presença e dar-vos as boas-vindas, dizendo um pouco o que é que vamos, apresentar durante esta cerca de hora que vamos compartilhar o conhecimento sobre a mobilidade elétrica, a rede Mobié e a Mobié enquanto empresa. Basicamente, eu irei fazer uma apresentação uh, focando estas três temáticas e no final, depois, terão liberdade para nos questionar sobre os assuntos que entenderem convenientes. Para tal, há uma opção do Zoom, que levantar a mão e os técnicos que estão a suportar a reunião dar-vos-ão acesso online ao áudio. Posto isto, vamos então começar, sem mais delongas. Eu irei falar sobre um pouco a realidade da mobilidade elétrica em Portugal e irei dividir a apresentação em três. Um bocadinho, já está. Em três grandes grupos. Do primeira parte, irei falar sobre a Mobié, depois abordar a rede Mobié e, finalmente, falarei um pouco daquilo que tem sido a evolução recente da rede Mobié em termos de números. Como sabem, a Mobié nasceu em 2015 e tinha como grande objetivo repor em funcionamento a rede piloto de postos de carregamento e atuar como entidade gestora da mobilidade elétrica. A mudança de governo ocorrida no final de 2015 trouxe um novo impulso à mobilidade elétrica, tendo esta passado a ser um desígnio nacional. Através do POCUR e do Fundo Ambiental, garantiu-se o financiamento necessário para alargar a rede piloto, que inicialmente estava pensada em cerca de 400 postos de carregamento, para mais de 600 postos, com uma abrangência ao nível nacional. Este projeto foi avançando e assim, durante o período que poderemos considerar a fase transitória da mobilidade elétrica, que culminou em 1 de julho com a entrada da nova fase, a fase plena de mercado. A Mobié foi atuando um pouco como entidade gestora, operadores, comercializadores, promotores e até conselheiros aos novos players. Assim, quando em 1 de julho criámos as condições na sequência da concessão da rede piloto a operadores privados, mudámos completamente o paradigma da mobilidade elétrica em Portugal e atingimos aquilo que costumamos denominar o período de não retorno, o ponto de não retorno. A partir daí, houve um verdadeiro impulso da mobilidade elétrica e que se tem vindo a registar mesmo num contexto de pandemia, com a ultrapassar quase mensalmente recordes sucessivos. Com a fase piloto, com a fase de mercado, plena de mercado, a Mobié viu-se obrigatoriamente com a necessidade de rever a sua estratégia e adaptar a sua estratégia para este novo desafio. E aí apresentámos no final do ano passado a nossa nova estratégia, que está assente em duas grandes componentes. Por um lado, atuarmos como entidade gestora e depois, em segundo, atuarmos como instrumento público do Estado para o desenvolvimento da mobilidade sustentável. Estas ações serão assentes em 4 eixos fundamentais
que visam o reforço do papel da mobilidade elétrica. Assim, enquanto entidade gestora, a Mobié irá atuar em 4 domínios. Por um lado, preservar os conceitos base do modelo, onde a universalidade e a concorrência são basilares. Por outro lado, cooperar com todos os stakeholders, garantindo a evolução contínua da nossa solução para dar resposta às exigências do mercado, será a regra. Terceiro, promover a rede Mobié e combater os mitos sobre a mobilidade elétrica que, infelizmente, ainda existam. E, em quarto lugar, informar. Uma vez que a gestão de fluxos de informação é o ADN da entidade gestora, faz todo o sentido que a Mobié aposte na produção de informação cada vez com maior qualidade e mais disponível para todos. Em termos de instrumento público, também iremos desenvolver a nossa atividade em 4 grandes domínios. A promoção da mobilidade elétrica como uma solução de futuro é um deles. A concretização das políticas públicas definidas pelo Governo para o desenvolvimento da mobilidade elétrica e a sua integração com outros modos faz parte deste nosso papel. Contribuir ativamente para acelerar o processo de transição para a mobilidade elétrica, ajudando a alcançar os objetivos definidos para a descarbonização, como a redução da emissão de gases de efeito estufa, que recentemente foi revisto o objetivo para 2030, aumentando de 40% para 55%, e atingir a neutralidade carbónica em 2050. E, finalmente, monitorizar o desenvolvimento da rede de Mobié de forma a podermos propor ajustamentos que se concluam como necessários para aumentar a eficiência da rede, servindo assim de catalisador junto das outras entidades, quer públicas, quer privadas, para a implementação dessas melhorias. Para concretizar estes grandes objetivos estratégicos, nós temos já definidos para, no curto prazo, um conjunto de ações que estão a ser implementadas. Enquanto entidade gestora, estamos a trabalhar na melhoria da qualidade da informação disponibilizada, e aí um pilar importante foi o refresh do nosso site, que foi lançado no início de abril passado. Estamos a ultimar um caderno de encargos para o desenvolvimento de uma nova plataforma de gestão da rede Mobié, de forma a tornar mais eficiente e, face ao volume de crescimento que estamos a atingir, conseguimos ter capacidade para que abarcar todo este crescimento e, obviamente, ajudar a criar as condições que permitam manter o ritmo médio de crescimento da rede Mobié, que tem rondado a duplicação, e é isso que queremos fazer nos próximos anos. Enquanto instrumento público, vamos continuar a promover, a desenvolver ações de promoção da mobilidade elétrica. Estamos, neste momento, numa fase de campanha institucional onde esta ação convosco está integrada nesta promoção. Como sabem, o Governo, no ano passado, aprovou o Programa de Estabilização Económica e Social, atribuindo a responsabilidade à Mobié de instalar 10 hubs de carregamento, mais 12 postos de carregamento ultra rápido, cujo primeiro será inaugurado amanhã em Castelo Branco, e também continuar a desenvolver a mobilidade elétrica através da promoção de um estudo que ajuda a definir as métricas necessárias para planear o crescimento da rede, de forma a que ela seja
útil para os utilizadores e rentável para os operadores. Passando para a parte de rede Mobié, como é que funciona? A Mobié está no centro do modelo e faz a ligação com o setor elétrico através dos ORDs, proporcionando-nos informação sobre o consumo da mobilidade elétrica. Ao mesmo tempo, fazemos a ligação entre SEMs, que são os comercializadores, e os operadores, dando-lhes a imputação de custos, informação sobre os consumos e a gestão das garantias prestadas. Tudo isto permite que, através do nosso sistema, a gente também dê informação aos utilizadores, tornando o ecossistema do modelo Mobié, que é o único em Portugal. E modelo este que tem algumas virtudes e com características únicas, que eu definiria em 5 grandes pilares. A integração com o setor elétrico, uma vez que está regulamentado. Em segundo lugar, a delimitação, uma vez que o grau de intervenção do setor público e privado estão perfeitamente definidos e regulados. Em terceiro lugar, temos a otimização, uma vez que permite otimizar a utilização da infraestrutura de carregamento com a capacidade de potência disponível na rede elétrica. Isto tem gerado alguns problemas noutros países e em algumas cidades, com um crescimento exponencial da infraestrutura de carregamento que tem motivado alguns blackouts. Nós conseguimos centralmente gerir a potência em função de picos de utilização. É também, em termos de experiência, pensado para dar a melhor possível ao utilizador, uma vez que permite o acesso livre a todos os postos, portanto, uma característica universal que é única no mundo. Permite também que a gente, com o mesmo suporte que utilizamos na rua, o possamos utilizar nas nossas casas e promove a concorrência, que, como sabemos, impulsiona a redução de preços e assim se explica que a gente, hoje em dia, já conta com mais de 20 comercializadores ligados à rede Mobié e com mais de 50 operadores de postos de carregamento. Finalmente, assenta em tecnologia e por isso permite-nos ter toda a infraestrutura de acesso público ligado em rede e facilitando assim a vida aos utilizadores. E, se dúvidas houvesse, atentemos no recente relatório do Tribunal de Contas Europeu de abril, em que aponta nas redes europeias 3 grandes constrangimentos. A falta de um sistema harmonizado de roaming na generalidade dos países, a falta de soluções de pagamento para estrangeiros e a necessidade de instalar mais postos de carregamento. Ora bem, o sistema Mobié é ele próprio um sistema de roaming e que é aplicado por força legal em todo o país. Daí a questão da característica universal. Portanto, nós cumprimos ultrapassamos já este constrangimento. Também, como foi público, no mês passado já houve 2 SEMs que disponibilizaram soluções de pagamento que nós chamamos ad hoc, que permitem, de facto, sem qualquer contrato com um SEM, qualquer utilizador carregar, portanto, é perfeitamente adaptado para as necessidades de um estrangeiro que visite o nosso país. Portanto, também aqui nós já cumprimos. Relativamente à necessidade de instalar mais postos de carregamento,
como vos referi, o nosso número de postos tem vindo a duplicar anualmente. Nós temos vindo a ter crescimentos e na terceira parte desta apresentação vamos ver significativos. Temos tido capacidade de absorver esses crescimentos. Estão muitos projetos de iniciativa, quer municipal, quer privada, já anunciados e em fase de implementação. Portanto, isto permite-nos ter um grande otimismo para o futuro próximo. Além de que nós, ao contrário das outras redes, com o facto de termos uma rede universal que permite que qualquer utilizador utilize todos os postos de carregamento disponíveis, dá uma maior racionalidade na utilização. E isto é tanto assim verdade que o nosso modelo MOBIE começa a ser uma referência internacional. A cidade de Hamburgo, na Alemanha, utiliza os nossos princípios. A Turquia está neste momento a desenvolver o seu modelo e a implementar de acordo com os princípios que Portugal adotou. E mesmo o Reino Unido e a cidade de Londres, que foi confrontada com vários blackouts, começou a estudar o nosso modelo como forma de conseguir adaptar-se e evitar os tais blackouts. Portanto, tudo isto são boas notícias. Passando à terceira fase desta apresentação e aquilo que se calhar terá mais apetite para os jornalistas, que tem a ver com os números. Ora bem, esta é uma fotografia atual. Como podem ver, nós neste momento estamos já a abranger 93% dos municípios, incluindo as regiões autónomas. Temos mais de 1.800 postos de carregamento e reparem que os tais 600 correspondem a cerca de 1/3 que teve cofinanciamento do PSEUR e que estão relacionados com a rede piloto, neste momento já triplicaram. Temos 20 SEMs, como vos disse, 55 operadores de postos de carregamentos e, como veem, o nosso modelo é suscetível de captar um interesse internacional com 20% dos SEMs são internacionais e quase 10% dos operadores são internacionais, o que não é muito comum haver operadores, sobretudo internacionais, a operarem postos nos países. Em termos de postos de carregamento, como podem ver, tem vindo a crescer nas diversas tipologias, mas um fator muito importante tem sido na parte dos rápidos e ultra rápidos, cujo primeiro foi implementado no final de dezembro do ano passado e neste momento já temos 15 postos ultra rápidos na rede e amanhã, conforme vos disse, vamos inaugurar mais o primeiro da MOBIE, que de acordo com aquilo que são os princípios determinados pelo governo e para a política da MOBIE, que é, no fundo, investir em zonas onde os operadores privados ainda não têm a potência para o fazer e vamos para o interior, portanto, também num aspecto forte de coesão territorial que faz parte do investimento público e do interesse público nacional. Em termos de consumos, nós preparamos este gráfico que dá bem a ideia de como é que foi a revolução mensal desde janeiro do ano passado, ou seja, num período pré-pandemia, em que de facto estávamos, em janeiro e fevereiro, estávamos a bater recordes de consumos na rede, depois em março veio o confinamento e uma quebra abrupta nos consumos,
Depois, à medida que fomos confinando, fomos crescendo. Em julho, com o início da fase plena de mercado, registra-se um crescimento mais sustentado até outubro. Depois começámos outra vez a ter as questões de confinamentos parcelares com quebras e veio o confinamento do primeiro trimestre deste ano com uma quebra abrupta. Contudo, em abril, começámos a desconfinar, os crescimentos ultrapassaram todas as nossas expectativas e os indicadores que temos hoje de maio, portanto, com referência a 22 de maio, permitem-nos já prever que em maio vamos ter crescimentos na ordem dos 20% nos consumos, batendo o recorde histórico que tinha sido atingido o mês passado. Portanto, estamos numa fase de recuperação intensa e forte e, como vê, a nossa infraestrutura tem capacidade de absorver este nível de crescimento de 2 dígitos num só mês. Portanto, a capacidade da rede para já suporta a procura que existe. Se analisarmos numa outra perspectiva, em termos de carregamentos e do número de carregamentos e do número de utilizadores, como vemos, o perfil, obviamente, está muito correlacionado com os consumos e, de facto, este mês de maio vamos também bater o recorde histórico dos carregamentos, do número de carregamentos, quase nos 20%, sim, 20%, e até no nível dos utilizadores também vamos bater o número de utilizadores que utilizaram a rede num só mês, aproximando-nos muito dos 17 mil, quando o último recorde tinha sido batido o mês passado com cerca de 15 mil. Portanto, tudo isto fundamenta bem a sustentabilidade do crescimento da rede Mobié. Um fator muito importante e que foi discutido no final do mês passado foi a introdução da tarifa de entidade gestora. E que eu quis aproveitar esta oportunidade para vos dar informação do que é que tem sido este primeiro mês o impacto da introdução da tarifa da entidade gestora. Como sabem, a tarifa da entidade gestora é aplicada aos SEMs e aos OPCs, foi fixada pela ERSE nos termos do regulamento e foi para cada uma destas entidades cerca de 16,57 cêntimos por carregamento. Houve alguma discussão na altura sobre a introdução desta tarifa e vamos ver agora os dados concretos. Aqui o que nós temos foi a última semana de abril, que está a azul, comparado com a última semana que acabou em 22 de maio. E como podem ver, em termos de energia e de consumos, em termos médios, há um crescimento de 14%, ou seja, a introdução da tarifa não teve um impacto nos crescimentos da utilização da rede. E com um aspecto curioso, como podem ver também, o perfil diários de carregamento manteve-se. Normalmente, o domingo é o dia da semana com menos consumos e depois ao longo da semana vai crescendo até sexta-feira, sábado volta a reduzir. Portanto, é um aspecto também algo curioso da forma como as pessoas utilizam a rede e, portanto, gerem as suas locações em mobilidade elétrica. Passando para uma outra análise, através da média de carregamentos diários, também para vermos o perfil de utilização da infraestrutura, comparativamente às mesmas semanas. Como podem ver, há crescimento e
quer nos postos de carregamento normal, quer nos postos de carregamento rápido, mas com uma tendência maior nos postos de carregamento rápido. Ou seja, o que denota que as pessoas estão a começar a utilizar a mobilidade elétrica mais no seu dia-a-dia e por isso optam por utilizar cada vez mais o carregamento rápido, que lhes permite mais rapidamente ter o seu veículo carregado. O que faz também, vai ao encontro também da opção que estamos a ter de crescimento e de investimento público na rede de postos de carregamento rápido. Finalmente, em termos de tarifa OPC, nós não temos forma de medir a tarifa, os preços da tarifa SEM, mas temos forma de medir a tarifa OPC por média de carregamento. Conforme eu vos disse, o custo da tarifa para o OPC por cada carregamento é de 16 cêntimos,57 e aquilo que estamos a verificar é que houve de facto um aumento, mas o aumento por carregamento ficou-se em cerca de 6,2 cêntimos por carregamento. O que é que isto significa? Significa que, por um lado, os OPCs não transferiram todo o impacto da tarifa para os utilizadores. Por outro lado, também a forma de tarifação que os OPCs praticam, como sabem, que é em função ou dos consumos ou do tempo ou um misto dos dois, permite também diluir o impacto da tarifa da entidade gestora no custo para o utilizador. Também como fator curioso, dar-vos que os carregamentos médios registados ao longo deste mês, que tem, como eu vos disse, tem vindo em crescendo, ficam-se por 13,57 kWh por carregamento. Se tivermos em conta que um carro utiliza entre 15 a 16 kWh para 100 km, podemos dizer que estamos entre os 85 e os 90 km de autonomia por cada carregamento e que o custo para este tipo de carregamento, o custo médio, tem-se fixado em cerca de 2,55 €, aqui há a crescer, como é óbvio, a tarifa dos consumos dos SEMs, mas de qualquer forma quisemos dar-vos também este impacto parcial no custo global na tarifa para os utilizadores, depois de se ter discutido tanto publicamente o impacto da tarifa da entidade gestora. Passaria agora a um filme institucional, um vídeo institucional sobre a Mobié, o fundo para também quebrar aqui a monotonia da minha voz e da minha imagem. Pode arrancar. Estamos com algumas dificuldades. Pelos vistos, não estamos a conseguir. Já está. Eu pedia que pusessem. Não está com som. Está baixo.
é de saber e muita vontade de crescer. Sempre de olhos postos numa energia que move consciências. Trabalhamos para cumprir uma missão comum, fazer do modelo único da mobilidade elétrica que estamos a construir em Portugal uma solução universal ao alcance de todos. E isso passa por criar uma relação forte e duradoura com o que mais importa, as pessoas. A tarefa é exigente, mas acumulamos saber. Temos uma visão futura, equilibramos o ecossistema, inspiramos com boas práticas, educamos para a mudança e adoramos inovar. Agora é tempo de capitalizar o nosso conhecimento, movidos pela energia de sempre neste novo desafio. Este é o maior desafio coletivo que nos deve mobilizar, porque se não cuidarmos do ambiente para salvarmos o planeta, tudo o resto deixa de ser importante. A nossa qualidade de vida depende da competência e do empenho de cada um. Temos o compromisso de contribuir para este futuro mais sustentável. É isso que as próximas gerações nos exigem. Porque na Mobié damos vida ao futuro.